Você está procurando um celular que seja bom e barato para comprar nesta Black Friday, mas acabou se deparando com diversas opções e agora não sabe qual escolher? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uma lista completa dos melhores celulares da Motorola com o melhor custo-benefício para comprar nesta Black Friday. Essa lista vai desde celulares básicos a celulares topo de linha. Mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, e como eu disse que esse vídeo vai desde celulares básicos a celulares topo de linha, vamos começar pelo celular mais básico, que no caso é o Moto G06. Esse celular hoje, no dia dessa gravação, tem um preço que gira em torno dos seus R$650, sendo um preço muito bom pelo que ele entrega, já que o Moto G06 traz o processador Helio G81 Extreme, que parece ser um processador muito bom, porém não é tanto assim, já que o Moto G06 com esse processador faz seus 262 mil pontos no AnTuTu, sendo uma pontuação de um celular básico de entrada, mas também não tem como esperar muito de um celular que custa por volta dos seus R$650. Além disso, o Moto G06 traz seus 4 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. Esse vídeo não é um vídeo de comparação, porém que eu vou fazer uma breve comparação do G06 com o G05, que é a geração anterior, já que o Moto G05 trazia uma tela de 6.67 polegadas. Já no G06, que é uma geração acima do G05, ele já traz uma tela de 6.9 polegadas. Então a Motorola realmente trouxe uma melhoria para esses celulares comparado com a geração anterior. Além disso, ele traz uma tela de IPS LCD, que é exatamente igual à tela do G05, mas uma coisa também que melhorou foi a quantidade de Hz da tela, já que o Moto G06 traz uma tela de 120 Hz de taxa de atualização. Já o Moto G05 trazia uma tela de apenas 90 Hz de taxa de atualização, que não é ruim, porém é bem menos do que o G06. Mas enfim, agora acabou as comparações. O Moto G06 traz um conjunto de câmeras também bem básico, até porque esse celular é um celular básico. No caso, o Moto G06 traz uma câmera principal traseira de 50 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels. Sim, apenas duas câmeras no celular. E além disso, essas duas câmeras do celular conseguem gravar em até Full HD 30 fps, que é uma qualidade de gravação bem baixa. Mas de novo, é um celular básico, então não dá para esperar muito. Mas tem uma característica desse celular que não condiz com a categoria dele, é a sua bateria, já que ele traz uma bateria de 5.200 mAh, sendo uma bateria muito boa, ainda mais para um celular desse que entrega muita pouca potência e não consome muita energia na tela dele. Então, basicamente, você vai ficar muito tempo longe da tomada utilizando este celular. E lembrando que se você se interessou pelo Moto G06 ou ao decorrer do vídeo você se interessar em algum outro celular, eu vou estar deixando todos os links de compras de todos os celulares aqui embaixo na descrição. E pode comprar sem medo, até porque são links seguros. E eu também vou estar deixando alguns links que já estão dentro da Black Friday. Então, é só correr lá e aproveitar os descontos. Ou se não, continue assistindo o vídeo aqui para me ajudar, né? Mas então, bora para o próximo celular. O próximo celular nessa lista é para que a gente continue nessa categoria de celulares básicos, já que ele é bem conhecido nessa categoria. No caso, eu vou falar do Moto G15. Esse celular hoje, no dia dessa gravação, assim como o celular anterior, tem um preço que gira em torno dos seus R$650. Além disso, ele traz um processador Helio G81, que é exatamente igual ao processador do celular anterior, apesar do nome ser um pouquinho diferente, já que o Moto G15 com esse processador, assim como o celular anterior, faz seus 262 mil pontos no AnTuTu. E ele também, exatamente igual ao celular anterior, traz apenas 4 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. Já com relação à tela desse celular, ele traz uma tela de 6.72 polegadas IPS LCD com 60 Hz. É uma tela também bem basicona, assim como do celular anterior. Mas se a gente for ver, a tela do celular anterior é até melhor do que a desse celular. Mas enfim, né? Ele é da geração passada, então ele é mais básico ainda. E de novo, assim como o celular anterior, ele traz um conjunto de câmeras bem basicão. No caso, ele tem uma câmera a mais, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels e uma câmera grande angular de 5 megapixels. E ele traz uma câmera frontal de 8 megapixels. E também ele só consegue gravar em até Full HD 30 fps com todas as câmeras. Assim, um conjunto de câmeras bem basicão, mas ele cai no mesmo lugar que o celular anterior, já que ele custa na faixa dos seus R$650, então não dá para esperar muito. E de novo, como o celular anterior, ele também tem uma característica que não é de celular básico, que no caso é sua bateria, e também tem os seus 5.200 mAh. A Motorola realmente está de parabéns com relação à bateria dos celulares. Mesmo em celulares básicos, ela coloca uma bateria muito boa. Bom, o terceiro celular na nossa lista é para finalizar a categoria de celulares básicos, já que eu vou falar basicamente dos melhores celulares que se tem abaixo dos R$1.000 hoje em dia, e também é um dos celulares mais conhecidos nessa categoria de celulares básicos. No caso, esse é o Moto G35.
G75. Esse celular hoje, no dia dessa gravação, tem um preço que gira em torno de seus R$ 750 mais ou menos, sendo um preço muito bom para esse celular que entrega uma potência perto de um celular intermediário. Não chega no nível de intermediário, mas é bem perto, já que o G35 traz o processador Unisocket T760, que é um processador muito bom para celulares na categoria dele, já que o Moto G35 com esse processador faz os seus 423 mil pontos no AnTuTu, como eu disse, bem próximo da pontuação de um intermediário, que seria na casa dos seus 500 mil pontos no AnTuTu. E aqui nesse celular a gente já tem um upgrade bem grande com relação às opções de memória, já que ele traz opções de 4 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de memória interna. E claro, se você for comprar esse celular, eu já recomendo você pegar a versão de 8 GB de memória RAM, que não é o mínimo necessário hoje em dia, porém é o valor ideal. Como eu havia dito anteriormente, o mínimo necessário é 6 GB. Mas como esse celular não tem essa opção de memória, a melhor é de 8 GB. Além disso, ele já traz uma tela de 6.72 polegadas IPS LCD com seus 120 Hz, sendo basicamente uma das melhores telas que se tem em celulares básicos. E eu havia dito antes que o Moto G35 tinha melhorado em relação com os celulares anteriores as suas opções de memória, mas ele não melhorou só isso, já que uma coisa que melhora bastante no Moto G35 se comparado com os celulares anteriores é o seu conjunto de câmeras, já que o Moto G35 traz câmera principal traseira de 50 megapixels e uma câmera grande angular de 8 megapixels, e ele consegue gravar em até 4K 30 fps com a câmera traseira, e ele traz uma câmera frontal de 16 megapixels que consegue gravar em até Full HD 30 fps. Assim, a câmera frontal não teve uma grande diferença comparado com os celulares anteriores. Claro, tem uma quantidade maior de megapixels, então a qualidade das imagens e vídeos vai ser um pouco melhor, porém a qualidade de gravação continua a mesma. Mas com relação ao conjunto traseiro de câmeras do celular, ele teve uma grande melhoria, sendo um bom salto de qualidade de gravação desse celular. Mas tem uma coisa que ele não é melhor que os celulares anteriores, é com relação à sua bateria, já que ele traz uma bateria de 5.000 mAh. Claro, essa bateria não é ruim, até porque esse celular é de entrada, então ele não consome tanto assim. E mesmo que não fosse, uma bateria de 5.000 mAh é uma bateria padrão hoje em dia, mas não é igual a bateria de 5.200 mAh que havia nos últimos dois celulares. Bom, agora como a gente já passou pela categoria de celulares básicos, vamos subir para a categoria de celulares intermediários. E vamos começar essa categoria falando dele, o Moto G56, um lançamento bem recente da Motorola. Esse celular hoje, pelo que eu pesquisei, ele tem um preço que gira em torno de seus R$ 1.200. Claro, esse preço tende a cair com essa Black Friday, então é bem capaz que ele chegue na casa dos seus R$ 1.000. Além disso, ele já traz o processador Dimensity 7060, que é um processador muito bom para um celular nessa categoria de intermediário básico. Ele não é um intermediário assim, muito intermediário, ele está mais perto de um celular básico, porém não deixa de ser um celular intermediário, até porque ele tem várias características que se enquadram nisso, já que o Moto G56 com esse processador faz seus 475 mil pontos no AnTuTu. E você pode falar, mas você disse antes que o celular intermediário fazia na casa de seus 500 mil pontos. Mas não é só a pontuação do celular que define se ele é um celular intermediário, um celular básico ou um celular topo de linha. Também são as outras configurações do celular. Até porque se fosse assim, o Poco X7 Pro seria considerado um topo de linha, mas ele não é. Mas enfim, bora continuar falando do G56. O Moto G56 também traz opções de memória muito boas, assim como o Moto G35, já que ele traz seus 4 ou 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. E de novo, logicamente eu recomendo você pegar a versão de 8 GB de memória RAM, porque 4 GB de memória RAM é abaixo do necessário hoje em dia. Além disso, ele traz uma tela exatamente igual ao do Moto G35, sendo uma tela de 6.72 polegadas, IPS LCD com seus 120 Hz, e o seu conjunto de câmeras também, ele é mais ou menos parecido com o conjunto de câmeras do G35, já que ele traz câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 8 megapixels e uma câmera frontal de 32 megapixels. E ele consegue gravar em até Full HD 60 fps com as câmeras traseiras ou em até Full HD 30 fps com a câmera frontal. Não é a mesma qualidade de gravação que o G35, porém você tem que lembrar que esse celular é de uma geração acima do G35 e acaba que traz várias tecnologias que são melhores do que o do G35. Além disso, ele traz uma bateria de 5.200 mAh, que também é melhor do que a do G35 e é igual a dos primeiros dois celulares do vídeo. E para você que pode estar querendo reclamar que o G56 não é um celular intermediário, agora sim eu vou falar de um celular que realmente é intermediário e não só isso, é um dos melhores custo-benefício que a gente tem hoje em dia, que no caso é o Moto G75. Esse celular hoje, pelo que eu pesquisei, tem um preço que gira em torno dos seus R$ 1.300. Anteriormente eu fiz um vídeo falando dos melhores celulares da Motorola e eu falei que ele tinha R$ 1.500, mas esses preços já baixaram e agora com a Black Friday tendem a baixar ainda mais. Então ele vai se tornar um dos melhores custo-benefícios que se tem disponível hoje em dia comparado com todos os celulares. Claro, na mesma categoria que ele. Mas enfim, o Moto G76
G75 traz processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, que é um processador muito bom, já que o G75 com esse processador faz seus 550 mil pontos no AnTuTu. Claro, ele não entrega uma pontuação tão extraordinária, porém, os processadores da Qualcomm são muito bem otimizados para jogos. Então, se você procura um celular para jogar e não quer gastar muito, ele se torna uma boa opção para jogos, até melhor do que o Poco X6, que é um celular muito famoso por ser barato e ser bom para jogos. Até porque o processador do Poco X6 é um processador de Dimensity, não é ruim, porém não é tão otimizado quanto um Snapdragon para jogos. Mas de novo, fugir do assunto do vídeo, vamos continuar na lista de recomendação. O Moto G75 traz seus 8 GB de memória RAM e opções de 128 ou 256 GB de memória interna. Além disso, ele traz uma tela de 6.78 polegadas IPS LCD com seus 120 Hz e já traz um conjunto de câmeras que é muito bom, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 8 megapixels e uma câmera frontal de 16 megapixels. E aqui ele já consegue gravar em até 4K 30 fps com todas as câmeras, então ele vai ser muito bom para gravação. Como eu havia dito, esse celular é um ótimo custo-benefício. Além disso, ele já traz uma bateria de 5.000 mAh, que não é tão grande quanto a do G56, porém é como eu disse anteriormente, é uma bateria no padrão de mercado hoje em dia. Lembrando mais uma vez que todos os links de compra desses celulares vão estar aqui embaixo na descrição. E em sexta posição no nosso vídeo eu vou falar de um celular que é um dos melhores custo-benefícios da Motorola que se tem disponível hoje em dia, competindo até mesmo com o G75. Esse celular ele só tem um único ponto que eu considero como negativo, mas algumas pessoas até que podem relevar isso e acharem o celular simplesmente perfeito. No caso, o celular que eu vou falar é o Moto Edge 50 Neo. Esse celular hoje tem um preço que gira em torno dos seus R$ 1.550 mais ou menos, e já traz o processador Dimensity 7300, que é um processador muito bom, já que o Moto Edge 50 Neo com esse processador faz seus 675 mil pontos no AnTuTu. Não é o celular mais poderoso que se tem disponível hoje em dia, porém é muito bom. E com relação às opções de memória do celular, aqui basicamente ele já sobe muito o nível, já que ele traz opções de 8 ou 12 GB de memória RAM e opções de 256 ou 512 GB de memória interna. Basicamente não tem nem o que eu falar com relação às opções de memória dele, simplesmente absurdo. Além disso, ele vem com uma tela de 6.4 polegadas com tecnologia LTPO POLED. O LTPO quer dizer que a taxa de quadro da tela do celular é variável, então ele pode ir de 1 ao máximo de Hz que a tela tem. No caso a tela do Edge 50 Neo tem 120 Hz. E o POLED do LTPO POLED é por conta que essa tecnologia fornece a maior flexibilidade, o que possibilita a Motorola fazer as bordas curvas dos celulares Edge dela. Mas enfim, bora continuar a ficha técnica dele. O Moto Edge 50 Neo já traz um conjunto de câmeras também simplesmente absurdo, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular mais macro de 13 megapixels e uma câmera telefoto de 10 megapixels. E ele traz uma câmera frontal de 32 megapixels, sendo uma ótima opção para você que não quer gastar muito e quer criar conteúdo com o celular. Além disso, ele já consegue gravar em 4K 30 fps com todas as câmeras, também sendo muito bom. E o único ponto negativo desse celular, como eu havia dito anteriormente, esse celular tem um único ponto negativo, que no caso é a sua bateria, já que ele traz uma bateria de apenas 4.310 mAh, que é uma bateria bem abaixo do padrão de mercado hoje em dia, que como eu havia dito anteriormente é 5.000 mAh. A bateria do Edge 50 Neo não é horrível, minha nossa, que bateria horrível, não é, mas é bem abaixo do mercado, então ela não vai ter um tempo de duração tão grande assim. E agora vamos falar do último celular nessa categoria de celulares intermediários, que no caso é o Moto Edge 60 Fusion, também um lançamento recente da Motorola, assim como o G56 e o G06. No caso, o Moto Edge 60 Fusion hoje tem um preço que gira em torno dos seus R$ 1.900 a seus R$ 2.000 mais ou menos. Mas de novo, a gente está em período de Black Friday, então esses preços tendem a cair ainda mais. Além disso, ele já traz o exato mesmo processador do celular anterior, que no caso é o Dimensity 7300, mas por algum motivo ele entrega menos potência que o Edge 50 Neo. No caso, ele faz seus 640 mil pontos no AnTuTu, sendo um pouco a menos que o Edge 50 Neo, porém não é ruim. Além disso, ele já traz seus 8 GB de memória RAM e seus 256 GB de memória interna. Não é tão bom quanto o Edge 50 Neo, porém é muito bom também. Além disso, ele já traz uma tela de 6.7 polegadas, POLED com 120 Hz. De novo, esse POLED é por conta da tecnologia ser mais flexível e possibilitar fazer as bordas curvas dos celulares Edge da Motorola. Já com relação ao conjunto de câmeras do Edge 60 Fusion, ele tem um conjunto que é bem parecido com o do Edge 50 Neo. No caso, o Edge 60 Fusion traz câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 13 megapixels e uma câmera frontal de 32 megapixels. E ele também consegue gravar em até 4K 30 fps com todas as câmeras. E o do porquê que ele está à frente
do Edge 60 Neo na nossa lista, por conta que meio que ele consertou o problema do Edge 50 Neo, que era só bateria. Já que o Edge 60 Fusion traz uma bateria de 5.200 mAh. E ele também está à frente, até porque o resto das configurações é basicamente igual do 50 Neo. Então, por conta dele ter uma bateria melhor, acaba que ele fica à frente. Mas enfim, eu poderia colocar ele antes do Edge 50 Neo também, que não faria muita diferença. Bom, e agora que a gente já passou da categoria de celulares básicos, celulares intermediários, vamos para a categoria de celulares topo de linha. E para começar nessa categoria de celulares topo de linha, eu trouxe um lançamento recente da Motorola, que no caso é o Moto Edge 60 Pro. Esse celular hoje tem um preço que gira em torno dos seus R$ 2.500, já subindo bem a régua de preço do nosso vídeo. Além disso, ele já traz o processador Dimensity 8350, que é um processador muito potente, já que o Moto Edge 60 Pro com esse processador faz os seus 1.375.000 pontos no AnTuTu, sendo uma pontuação extremamente alta. Basicamente, você vai conseguir rodar qualquer jogo ou qualquer aplicativo sem ter nenhum problema. Além disso, ele já traz opções de 8 ou 12 GB de memória RAM e opções de 256 ou 512 GB de memória interna. E já traz uma tela de 6.7 polegadas, POLED com seus 120 Hz. Não vou explicar de novo do porquê o POLED. E aqui, basicamente, nesse celular já tem um conjunto de câmeras que é simplesmente absurdo, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular mais macro de 50 megapixels e uma câmera telefoto de 10 megapixels. E ele traz uma câmera frontal de também 50 megapixels. E ele já consegue gravar em até 4K 30 fps com todas as câmeras. Então, basicamente, se você quiser criar conteúdo e não quiser pegar o celular da Samsung, por exemplo, que é conhecido por ter câmeras boas, pegue esse celular porque ele é muito bom. Além de todas essas ótimas configurações do Edge 60 Pro, ele traz basicamente a maior bateria dessa lista, já que ele vem com uma bateria de incríveis 6.000 mAh. Isso significa que você vai ficar muitas e muitas horas longe da tomada sem ter que carregar o celular. E em nono lugar nessa lista, eu vou falar basicamente de um dos melhores celulares da Motorola. No caso, esse é o Moto Edge 50 Ultra. Esse celular hoje tem um preço que gira em torno dos seus R$ 3.500, sendo um preço bem altinho, mas esse preço se justifica, até porque o Moto Edge 50 Ultra traz simplesmente um dos processadores mobile mais potentes que a gente tem disponível hoje em dia, que no caso é o Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Para vocês terem uma ideia de quão potente é esse processador, o Moto Edge 50 Ultra com esse processador faz seus 1.523.000 pontos no AnTuTu, sendo um celular extraordinariamente potente. Além disso, ele já traz seus 12 ou 16 GB de memória RAM e opções de 512 ou 1 TB de memória interna. Basicamente, você vai ter memória de sobra nesse celular, então você não vai precisar ficar se preocupando em apagar as suas fotos ou vídeos para liberar espaço. Além do extraordinário processador desse celular e as extraordinárias opções de memória, ele também traz uma tela simplesmente absurda, já que ele traz uma tela de 6.7 polegadas, POLED com incríveis e extraordinários 144 Hz de taxa de atualização. Basicamente um prato cheio para você que é gamer e quer jogar todos os jogos nesse celular. Além de todas essas configurações esplêndidas desse celular, ele também traz um conjunto de câmeras simplesmente absurdo, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 50 megapixels e uma câmera telefoto de 64 megapixels. E ele traz uma câmera frontal de também 50 megapixels, simplesmente absurdo. E ele já consegue gravar em até 4K 60 fps com as câmeras traseiras ou em até 4K 30 fps com a câmera frontal. Simplesmente muito bom. Mas assim como o Edge 50 Neo, esse celular ele tem um único ponto negativo, que é com relação à sua bateria. No caso, o Moto Edge 50 Ultra traz uma bateria de apenas 4.500 mAh, que de novo é abaixo do padrão de mercado, então acaba que não vai durar por muito tempo, mas não é tão ruim assim. Em décimo lugar na sua lista eu trouxe o celular dobrável, e não só isso, ele também é o celular mais potente que a Motorola tem disponível hoje em dia. No caso, esse é o Moto Razr 60 Ultra. Esse celular hoje tem um preço que gira em torno de seus R$8.000, um preço bem salgado. Além disso, ele traz basicamente um dos processadores mobile mais poderosos que a gente tem disponível hoje em dia, que no caso é o Snapdragon 8 Elite. Para vocês terem uma ideia, o Moto Razr 60 Ultra com esse processador faz seus 1.865.000 pontos no AnTuTu, sendo o celular mais potente da Motorola hoje em dia. Além disso, ele já traz seus 16 GB de memória RAM e opções de 512 ou 1 TB de memória interna, também absurdo. Além dessas configurações muito boas, ele também traz uma tela que é muito boa, já que essa tela tem suas 7 polegadas e vem com tecnologia LTPO AMOLED e tem os seus 165 Hz de taxa de atualização. Simplesmente absurdo. Imagine só que maravilha que é
jogar no celular com a tela de 165 Hz. Mas é claro, ele não para por aí, até porque ele tem uma tela secundária que fica na parte de trás do celular, quando você usa ele dobrado. No caso, essa tela externa do celular tem suas 4 polegadas, tem tecnologia POLED e possui também simplesmente 165 Hz de taxa de atualização máxima. Claro, para que isso aconteça, você tem que ativar o modo gamer no celular. Basicamente, absurdo também. Além do modo Razer 60 Ultra ser o celular mais poderoso da Motorola hoje em dia, ele também é o que traz o melhor conjunto de câmeras que a Motorola tem disponível hoje em dia no celular. No caso, ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, uma câmera grande angular de também 50 megapixels e uma câmera frontal de, adivinhe, 50 megapixels. E ele já consegue gravar em até 8K 30 fps com as câmeras traseiras ou em até 4K 60 fps com a câmera frontal. E lembrando que se você quiser utilizar as câmeras traseiras como câmera frontal, dá para você fazer isso, até porque ele tem uma tela traseira no celular. Então você consegue utilizar as câmeras traseiras para tirar selfies. Mas infelizmente esse celular também tem um ponto que é negativo nele, que de novo é a sua bateria. No caso, ele vem com uma bateria de 4.700 mAh. Até que isso dá para se justificar porque é um celular dobrável, então não tem como colocar uma bateria extraordinariamente grande. Mas é uma pena, né? Até porque ele não vai durar tanto tempo assim na bateria. Eu não quero parecer chato, mas só quero lembrar mais uma vez que todos os links de compras de todos os celulares vão estar aqui embaixo na descrição. Basicamente, esses são os melhores celulares da Motorola para essa Black Friday. Já me diz aí nos comentários qual deles você vai comprar ou qual deles você se interessou. Mas se mesmo depois de tudo que eu falei você ainda não decidiu qual celular escolher, assista um desses dois vídeos. Até porque neles eu falo diversas outras opções de outras marcas, sendo elas a Xiaomi e a Samsung. Então é só clicar num desses dois vídeos e eu te vejo por lá.